Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Curto e Grosso. Eu sou o professor Augusto Mota. Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre a morfologia externa do olho. Se esse assunto te interessa, permaneça conosco, ok? Vamos ao play. Então, como eu falei antes, meninos e meninas, vamos ver hoje, na aula de hoje, a questão da morfologia externa dos olhos, ok? No caso aqui, sobre a morfologia externa, nós vamos abordar hoje a questão das sobrancelhas, certo? Pálpebras, pupila, esclerótica ou esclera, íris, cílios, canal lacrimal. Então nós iremos ver todas essas partes, ok? Aí primeiro vamos falar sobre a questão da sobrancelha. No caso da sobrancelha, pessoal, o que é que acontece? Para quem não sabia, a sobrancelha ela vai ter a função de proteção dos olhos contra o suor, né? No caso da sobrancelha, ela impede que as gotas de suor que tem sal caiam nos olhos, certo? Então quem pensa em raspar a sobrancelha para tatuar, por favor, não faça isso, certo? Porque aí você vai perder a proteção em relação ao suor. É por isso que às vezes muitos atletas eles utilizam aquela faixa na cabeça, né, justamente para segurar e reter mais o suor e evitar que ele caia em cima dos olhos, né? Depois tem a questão dos cílios. Os cílios também eles têm a função de proteção, né? No caso, proteção contra poeira, contra a questão de algum inseto, né? Também quando chega algo perto do olho, nós fechamos os nossos olhos, né, para proteção. Então os cílios eles têm essa função de proteção. Tanto é também, pessoal, que no Antigo Egito, né, era costume tanto dos homens quanto das mulheres utilizarem essa pintura. Essa pintura não tinha função meramente decorativa, não, né? Ela também tinha a função de proteção dos olhos contra a poeira do deserto, ok? Então não era só uma coisa figurativa ou decorativa. Os beduínos hoje em dia pintam os olhos, né, justamente para proteção em relação à poeira. Depois dos cílios, temos a questão das pálpebras. No caso das pálpebras, o que é que vai acontecer? As pálpebras elas vão ter a função de lubrificação dos olhos. Além de lubrificação, também proteção, né? E justamente durante a questão do ato de piscar. Segundo estatísticas, pessoal, basicamente durante o dia, porque nós também piscamos de forma inconsciente. Em um dia nós passamos uma média de 30 minutos com os olhos fechados, né? Então esse piscar, além de proteção contra pedrinho, inseto, alguma coisa assim, ele também tem a função de lubrificar, porque nessa área aqui nós temos a glândula lacrimal, que ela produz lágrima, e quando a pálpebra ela se mexe, o que é que vai acontecer? Ela vai lubrificar os nossos olhos. Uma prova disso é que quando nós passamos muito tempo no celular, você sente o olho ressecado, ou então aquela brincadeira de quem piscar primeiro perde, né? A primeira coisa é o que? O olho começa a arder e começa a lacrimejar, já, não é isso? Aí depois temos aqui a questão da pupila. No caso da pupila, para quem não sabia, a pupila, a palavra pupila, ela vem do latim e significa menininha, né? No caso, a pupila é um buraco, é uma abertura por onde ocorre a entrada da luz, né? Essa questão aqui da pupila, ela não é um disco, ela é um buraco por onde a luz ela irá penetrar. E no caso, essa abertura da pupila ela é controlada pela incidência de luz, né, no ambiente. Um exemplo, ó, quando o ambiente está muito iluminado, a pupila ela se contrai para diminuir a entrada de luz. Quando o ambiente está pouco iluminado, a pupila ela se dilata. Nós observamos isso muito comum nos gatos, né? O gato durante o dia tá lá com seu olhinho, né, a pupila bem fininha. Quando é à noite, o olho do gato tá lá com a pupila bem grande, dilatada. Por isso que quando nós estamos em um ambiente
escuro, né? A pupila está bem dilatada e alguém vem ligar a lâmpada, aí nós passamos alguns segundos sem enxergar nada. Por quê? É o tempo de acomodação para a dilatação da pupila, certo? Para controlar a entrada de luz nos nossos olhos, ok? Depois da pupila temos a esclera ou esclerótica. Lembrando, a esclera, ela é, no caso, a parte branca dos olhos. Ela é extremamente vascularizada e os vasos sanguíneos aqui da esclera, eles vão levar oxigênio e nutrientes para as células dos olhos. Lembrando do seguinte, só que os vasos eles terminam aqui, ó, na íris, certo? Eles terminam nessa região da íris. No caso, a íris, ela vai ser nutrida pelo líquido do humor aquoso, ok? Então essa função da esclera, ela vai ter os vasos capilares sanguíneos que irão levar oxigênio, né, como eu já falei aqui, e nutrientes para essas células dos nossos olhos, ok? Depois da esclerótica temos a íris. No caso da íris, nós temos o seguinte, olha só. A íris, como vocês sabem, ela é a parte colorida dos nossos olhos, né? A parte colorida dos olhos. Só que é o seguinte, ele vai ter essa cor por causa da pigmentação, né? Só que é uma coisa tão característica, mas tão característica que nenhuma pessoa, apesar mesmo tendo olho da mesma cor, vai ter uma íris idêntica. Por isso, a íris é como se fosse uma impressão digital. Por isso que a íris também é usada em alguns programas de segurança de leitura óptica, né? No caso da íris, ela vai ser usada em alguns programas de leitura óptica, porque ela é como se fosse uma impressão digital, ok? E depois da íris temos a questão da córnea. Olha só, a córnea ela vai ser essa membrana, ok? Que é protetora e revestida pela conjuntiva. Ela vai ter essa função aqui de proteção dessa região do olho, que aqui vai ter o humor aquoso e aqui eu tenho a íris. Então a córnea também ela pode ser transplantada, né? Você pode fazer doação quando morre, muito importante isso também. Então a córnea vai ter essa função de proteção. E por último temos aqui a questão do canal lacrimal. No caso do canal lacrimal, ele vai ter a função de recolher a lágrima, né? Que tem a função de lubrificação e é bactericida. Continuamente saindo da glândula lacrimal, nós temos um fluxo de lágrima que sai dessa região e é recolhida aqui, ó, no canal lacrimal. E esse líquido, além disso, ele também tem um óleo, né, que é bactericida e tem a função de proteção. E só que toda essa lágrima, ela é recolhida aqui no canal lacrimal e onde ela termina lá no caso no nariz. Por isso que às vezes a gente coloca um colírio, né, e às vezes sente até o gosto do colírio, né, porque tem essa comunicação com o nariz, né? E aí esse fluxo, por isso que muitas vezes, às vezes quando a gente acorda, a remela tá onde? Tá aqui a sujeirinha, né? Justamente por causa desse fluxo constante, ok? Então no caso, era isso pessoal, que eu tinha para falar sobre a morfologia externa dos olhos. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, por favor, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, que isso ajuda o nosso trabalho pra caramba, ok? Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!